Olá, meus amigos e minhas amigas! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem e que vocês estejam seguindo aquelas recomendações de saúde, aquelas regrinhas básicas desses novos tempos de época de pandemia, que é lavar muito bem as mãos, utilizar álcool gel para higienizar não só suas mãos, mas também todos os objetos, compras que você traz para a sua casa e praticar o isolamento social, isso é, ficar em sua casa. E você sai, por algum motivo você tem que sair da sua casa, você tem que utilizar a máscara. Não saia de casa sem a máscara. Meus amigos e minhas amigas, vocês sabem que nesses QR Codes aqui ao lado, você aponta a câmera do seu celular e você acessa as nossas redes sociais, tanto o Facebook quanto o Instagram. Então vai lá e segue a gente. E nesse WhatsApp aqui ao lado, você envia o seu trabalhinho audiovisual. Então você produz todo esse conteúdo que eu venho mostrando nas videoaulas das duas faixas etárias. Lembra que eu sempre falei que uma faixa etária vai complementar a outra. Para eu não tratar do mesmo assunto, nós vamos dividindo entre essas faixas etárias, mas você deve acompanhar as duas, porque uma aula você pode tirar uma dúvida que você tem dessa faixa etária que não é a sua, e assim por diante. Então, todos esses trabalhinhos, todos esses produtos audiovisuais que eu trouxe nas videoaulas, como a trend do TikTok, a recriação da foto antiga, o efeito clone, o stop motion, a animação, todos esses trabalhinhos, todos esses produtos você deve recriar, você deve tentar realizar na sua casa e enviar nesse WhatsApp. Assim eu consigo ver o seu andamento dentro do assunto, ver se você está entendendo sobre ele, ok? Não esqueça também que todas as segundas-feiras, às 11h30 e às 17 horas, temos a nossa roda de conversa, onde você pode bater um papo comigo, tirar suas dúvidas, conversarmos sobre outros assuntos. Eu trago sempre uma curiosidade, mostro alguma coisinha dentro do audiovisual nessas rodas de conversa, às segundas-feiras, às 11h30 e às 17 horas, ok? Meus amigos e minhas amigas, dando continuidade à parte de juntar tudo, né? Aproveitar tudo que as diversas plataformas trazem pra gente. Lembra que eu falei que nós temos que aproveitar todas as facilidades, todas as ferramentas, todos os filtros, tudo que essas plataformas, essas diversas plataformas nos proporcionam, sempre de maneira gratuita. Então eu gosto sempre de frisar isso, porque é importante nos tempos de hoje você aproveitar uma coisinha de um software, uma coisinha de um aplicativo, dessas partes gratuitas e juntar para criar um único produto audiovisual que seja interessante tanto para o público principalmente, mas também para você ter vontade de criar ele. Mas quando você utiliza essas diversas plataformas, esses diferentes aplicativos, essas diferentes redes que dão essas ferramentas, filtros, efeitos, músicas, trilhas e por aí vai, nós temos que tomar alguns cuidados para que não tenha um problema, por exemplo, de formato, resolução entre esses diferentes vídeos e áudios que você vai levar para um único produto. Em aula passada, na faixa etária de 13 e 14 anos, eu falei sobre a resolução e o formato do vídeo que você grava na sua câmera e em relação ao que o software, o aplicativo, por exemplo, do Instagram grava. Então, eu, por exemplo, estou com a minha câmera aqui do celular, você está me vendo pela câmera do celular que eu estou gravando, numa resolução de 1920 por 1080 pixels. Então, eu tenho 1920 pixels de largura por 1080 pixels de altura. Quando eu gravo com esse mesmo celular, com essa mesma câmera, utilizando, por exemplo, o Instagram, essa resolução muda. Ele não vai gravar na resolução Full HD, ele vai guardar numa resolução HD de 1280 por 720, que é uma resolução menor. Então, é preciso tomar cuidado para, se você for gravar dessa maneira e a hora que você joga para o seu produto audiovisual que está numa resolução maior de Full HD, ou você vai ter que esticar essa imagem,
e aí você pode correr o risco de perder qualidade, porque no vídeo a gente tem uma regrinha básica: diminuir sempre, aumentar talvez. Então, quando você aumenta esse quadro desse vídeo, você perde qualidade. Dependendo do tipo de gravação que você fez, essa perda é pouca, é mínima, então fica tolerável. Ou então, você pode assumir essa resolução menor criando um frame, ou seja, uma borda. Então você poderia utilizar essa resolução menor, esse quadro menor, mas trabalhar ele em um fundo, né? Fazer uma borda nele, criar algo para não deixar vazio esse restante de tela, tudo bem? Mas tem um outro probleminha, uma outra observação que a gente precisa ter em relação à multiplataforma, a trabalhar em várias plataformas, que é os frames por segundo. Os frames por segundo, o FPS, também tem alteração. Ah, professor, mas se eu fizer a gravação em 29.9 frames por segundo, 30 frames por segundo, que é o comum dos nossos aparelhos, de você assistir na TV, e utilizar uma gravação, um efeito de menor frame, tem problema? Vai mudar isso? Muda. Por exemplo, principalmente em questão de sincronia de áudio e vídeo. Então, pode ser, é bem capaz que aconteça, se você for utilizar a gravação de uma ferramenta, de uma plataforma, com um tempo razoável de gravação, você vai ver que essa sincronia entre áudio e vídeo vai se perder. Então, quando isso acontece, a nossa fala fica diferente do movimento da nossa boca. Uma palma, esse som vem depois, então acaba ficando estranho. Essa sincronia não acontece e aí você tem essa mistura do que está acontecendo com o vídeo, do que está acontecendo com o áudio e nada se encaixa e acaba sendo bastante incômodo. Quando você não tem um vídeo em sincronia com o áudio, isso fica bastante incômodo. Então é preciso tomar cuidado. Essa diferença de FPS também pode acontecer quando você grava através do seu celular e vai editar o vídeo no computador. Por quê? O celular, ele é um objeto, um dispositivo compacto de várias funções, então ele precisa tentar ao máximo economizar trabalho nas suas realizações, nas suas funções. Então, o celular, quando grava, ele não tem um frame rate constante, não tem esses frames por segundo, esses fotogramas por segundo de forma constante. Então, ele acaba economizando. Por exemplo, aqui, quando eu estou gravando, nós temos partes que não estão se movendo. Então eu tenho essa parede aqui cinza, essa parede branca, a camiseta azul. Então, na maior parte do tempo, não existe diferenciação dessas cores, desses pixels, durante toda essa gravação que eu estou fazendo. Então, o celular, ele tende a entender que ele pode economizar nessa parte. Então, ele vai evitar de fazer um frame nessas partes, ou, por exemplo, se eu ficar parado um tempo, ele vai acabar economizando combinações binárias. Tudo é um sistema binário, tudo é uma combinação de 0 e 1 para se formar um arquivo digital. Então, ele entende que ele pode ir conservando o espaço, reduzindo esse entendimento de frames que estão parados. Tudo bem? É um pouco complicado de entender, mas basta você saber que quando você grava através de um dispositivo como o celular, ele tende a não ter fotogramas constantes. Então, se você joga esse arquivo de vídeo que eu estou fazendo para editar no celular, no computador, o computador, como ele vai tentar ler, o editor de vídeo vai tentar ler como um frame constante, né, de 29.9, ou 30 frames, ou 24, ou 25 frames por segundo, dependendo de como você gravou. Em algum momento, essa constante, por ter gravado no celular, não vai acontecer e isso vai se perder, essa sincronia vai se perder.
Mas como consertamos isso? Você pode fazer da maneira difícil, que é através da sua linha do tempo, você ir ajustando parte por parte. Por exemplo, eu estou gravando aqui e nesta parte o som ficou diferente, a sincronia começou a mudar. Então eu posso fazer um corte nesse vídeo aqui, ajustar em relação ao áudio, né? Então eu tenho o meu vídeo em cima e o áudio embaixo, eu separo esses dois e aí eu trago o que seria na linha do tempo o áudio para trás ou para frente para encaixar com o vídeo e voltar a ter essa sincronia. Essa é a maneira difícil de fazer. A maneira mais fácil de fazer isso é você utilizando um conversor. Então, eu sempre faço isso. Todas as minhas gravações, todas essas videoaulas que eu faço para vocês, eu utilizo dessa maneira, eu faço dessa maneira porque é a maneira fácil e a maneira que você tem melhor... você resolve esse problema de uma melhor forma, com melhor qualidade. Eu utilizo um conversor gratuito chamado Handbrake. Handbrake. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o site para caso você queira baixar ele no seu computador e converter o vídeo. Eu uso esse Handbrake para converter esse vídeo, mesmo que ele já seja em MP4, eu já esteja gravando em MP4, eu converto ele para MP4, mas dizendo que eu quero um constant frame, ou seja, uma constante desse frame rate, desses fotogramas por segundo. Então, fazendo isso, eu consigo criar um arquivo de vídeo novo dessa gravação, onde esses frames são constantes, não tem essa variação, ok? Então, se por algum acaso você fez a gravação no seu celular, levou para o editor de vídeo no computador e viu que essa sincronia estava se perdendo, é exatamente por isso que acontece. É exatamente por essa economia que o celular faz, esse dispositivo móvel faz na hora de gravação, e acontece essa não sincronia em parte do vídeo ou em todo o vídeo, aí depende do tanto de vídeo que é. E aí, dessa maneira, utilizando um conversor e dizendo que você quer esse frame constante, isso é sanado e você pode editar numa boa, não ter maiores preocupações. E as suas preocupações vão ser em outras questões, de estética, montagem, por aí vai. Professor, mas isso acontece se eu editar o vídeo no celular mesmo, utilizar um editor de vídeo no celular? Não, a maioria dos aplicativos de edição pelo celular já entende isso. Então você não nota, você não repara uma falta de sincronia, ele não se perde, áudio e vídeo não se perde, ok? Então se você vai editar pelo celular, não precisa ter preocupação com isso, provavelmente, porque tudo pode acontecer, não vai acontecer essa sincronia ficar errada. Tem alguns softwares, como o Shotcut, que é o software que eu ensino a vocês no computador, que é o software que tem lá na aba, onde vocês vão poder utilizar assim que tudo voltar ao normal. Ele já tem uma percepção disso. Como o desenvolvimento dele é para ser gratuito e eles sabem, os desenvolvedores sabem que a maioria das pessoas estão gravando pelo celular, eles fizeram essa adaptação já nesse software no computador. Então, quando você joga o seu vídeo de celular para editar no Shotcut, na maior parte das vezes, ele já conhece fazer esse reconhecimento e não perder a sincronia. Mas não é certeza que isso aconteça sempre. Então, se acontecer, basta você fazer essa conversão. Então, essa é uma dica de ouro para você não perder tempo ajustando áudio e vídeo na mão. Basta você fazer essa conversão do vídeo para frame constante, ok? Então, olha só, dicas para você trabalhar multiplataforma. Tomar cuidado com o formato do vídeo, tomar cuidado com a resolução do vídeo e tomar cuidado com os frames por segundo desse vídeo. Por exemplo, o Instagram, quando você grava pelo Instagram e vai utilizar isso, como eu fiz em aulas passadas, ele grava em 23,70 e tantos frames por segundo, 24 frames por segundo. Então, se eu fizer a gravação
principalmente falando, gravando, falando por muito tempo, eu vou ter essa perda de sincronia com o restante do vídeo. Então é preciso tomar cuidado. Então, se você for gravar, toma todos esses cuidados. Formato 1, resolução 2, frames por segundo 3, ok? Mas se você fez essa gravação e você está perdendo qualidade, está tendo dificuldade para montar algo, calma, pode ter uma solução. Se você estiver tendo essa dificuldade e não consegue consertar, deixa aqui nos comentários o que você está enfrentando, que eu vou te ajudar da melhor forma, ok? Eu espero que vocês continuem se cuidando, eu espero que vocês continuem assistindo todas as aulas, tanto da faixa etária de 13 e 14, quanto da faixa etária de vocês de 15 e 16, para uma coisa ir complementando a outra. Espero que vocês realizem esses trabalhinhos audiovisuais, esses produtos audiovisuais e mande para esse Instagram aqui. E espero vocês toda segunda, se não for feriado, é claro, mas toda segunda, das 11h30, a partir das 11h30, né? Então a gente tem ali uns 15, 30 minutos para a gente bater esse papo. Então, segundas-feiras às 11h30 e às 17 horas. São 2 encontros na segunda-feira para a gente bater esse papo, tirar suas dúvidas, falar de outras coisas, trazer uma curiosidade dentro do audiovisual para vocês, ok? É isso, um grande abraço e tchau!